mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar o que é e como usar as worksets, tá? A galera normalmente tem muita dúvida o que é, né? Então eu quero deixar bem objetivo o que seria as worksets, e a galera tem muita dúvida de como usar no treinamento, né? Se muitas séries, poucas séries, a quantidade. E hoje eu quero trazer para vocês de forma bem objetiva exatamente essas informações. Então hoje é uma aula muito prática, muito didática e bem direta ao assunto, tá? Eu tentei pegar esse assunto e espremer aqui e focar só nele. Tem muitas aulas minhas aqui na plataforma, para quem já acompanha há mais tempo, viu mais aulas, sabe que eu gosto de contextualizar tudo, gosto de puxar assuntos para dentro para trazer o máximo de conhecimento naquele tema, porque às vezes você olha só uma direção e esquece que existem outras variáveis. Mas nessa aula eu vou manter o foco bem aqui nas worksets, tá? Então chega de enrolação, que o objetivo da aula é o conteúdo, né? Então vamos lá, galera. O que seria um workset? Tradução literal, séries de trabalho, tá? Então você tem aqui as séries de trabalho. O próprio nome já diz. O que seria séries de trabalho? As séries de trabalho são aquelas séries que geram uma ótima sinalização. Que sinalização? Sinalizações tanto para respostas anabólicas e hipertróficas, né, que geram hipertrofia através do estímulo tensional, do estresse metabólico gerado pelo processo de contração muscular para levantar a sobrecarga, ou seja, ótima, foca nessa palavra, ótimo, porque qualquer estímulo leve pode gerar uma hipertrofia, principalmente em indivíduo destreinado. Em um indivíduo mais avançado, os estímulos precisam ser mais fortes e específicos, tá? Então, ótimo significa que é uma sinalização forte, com uma boa amplitude. Outro padrão de sinalização, adaptação neuromuscular para o ganho de força. Adaptação de produção de força e poder contrátil da fibra muscular que auxilia na potência, na força muscular. Então isso também envolve isso aqui, ou seja, uma série de trabalho também pode ser uma série de trabalho focada para força. A gente também tem um alto esforço, ou seja, a série de trabalho, naturalmente, por ser uma série de trabalho, ela exige um esforço maior do que uma série, um filler set, uma série de transição, tá? Uma série mais light. Não que a série de transição, o filler set, não gere sinalização. Ela gera uma sinalização, mas não é ótima como a série de trabalho, tá? O esforço não é tão grande como uma série de trabalho. A feeder set é uma série de transição. Uma série onde você sai do aquecimento, bota um peso, fica ali umas 5, 6 repetições antes. Fica uma média de 4, 5 repetições antes da falha. Por quê? Se poupando para séries de trabalho, tá? Então a feeder set é uma série de transição que tem um esforço, tem uma sinalização, mas não tão potente como a série de trabalho. Também é as séries que se aproximam da falha. Normalmente séries entre 1 a 3 repetições antes da falha, tá? Então séries de trabalho que você fica uma repetição antes da falha, ou 2, 3 repetições antes da falha, eu gosto de trabalhar nas worksets 1 ou 2 antes da falha. 3 repetições antes da falha, talvez já pode se caracterizar também como uma série de transição. Não que não tenha uma boa sinalização, tem, só que dependendo a pessoa, ele pode acabar errando. Às vezes a pessoa fala, pô, eu tenho mais 3, vou guardar, mas às vezes ele tinha 4, entendeu? Então, por segurança, 1 ou 2 antes da falha, porque quando você está com uma sobrecarga de, no máximo, 12 repetições máximas, que você consegue fazer com boa amplitude técnica, quando tiver chegando, vamos pegar um peso que você faz cerca de 10, 11 repetições máximas. Quando chegar no 8, 9, ali, você vai, você sabe que dali é 1 ou 2 no máximo, entendeu? É mais fácil identificar. Agora, quando você pega 3 antes da falha, às vezes, pelo dia ser mais cansativo, você, vou parar aqui, eu acho que eu tô 3, só que na realidade já foi umas 4 antes da falha. Isso vai muito da experiência do indivíduo e o quanto ele domina o movimento, porque eu tenho a percepção de que determinado peso, determinada série daquele exercício, daquele treino, eu vou conseguir mais ou menos determinado peso para uma média de repetições, entendeu? Então, no geral, uma série de trabalho pode sim se caracterizar nas séries de 1 a 3 repetições antes da falha e, obviamente, as séries até a falha, tá? Então, uma working set são séries que vão até a falha, seja a falha muscular momentânea ou seja a falha concêntrica no movimento, é a falha. Eu tenho até a aula aqui que eu exemplifico as duas falhas e a aplicabilidade de cada uma delas e a diferença entre a falha concêntrica do movimento e a falha muscular momentânea, tá? Então assiste a aula aí da plataforma que vocês vão saber. E próximo da falha significa que você vai ficar 1, 2 ou 3 repetições antes da falha. Here significa que não você está dando risada, tá? Significa repetições na reserva. Então, here é a abreviação em inglês, tá? Então por isso tá here. Aí você, ficando 1 a 3 anos da falha, você pode sim considerar também como uma série de trabalho, porque vai ter uma ótima sinalização, vai sim ter um bom esforço e, lógico, né, você vai conseguir impor aquilo como uma série de trabalho, contabilizando o volume como série de trabalho.
tá? Agora eu quero passar para vocês algumas orientações gerais, tá? Pra gente não errar, porque ainda não cheguei o momento de aplicar a série Azure 7. Quem é mais experiente já tem consciência de que momento e onde se encaixa a Azure 7. Mas antes eu quero passar umas orientações. Quais são as orientações? Antes de você entrar nas Working 7 do grupo muscular, precisa estar bem aquecido, tá? É essencial estar bem aquecido. Significa que todos os exercícios você precisa fazer uma série de aquecimento? Não. Mas, se você quiser, sem problema nenhum, fazer uma série de reconhecimento. Normalmente, vou começar a treinar quadríceps agora, vou começar por agachamento. Você não vai chegar lá e colocar teu peso máximo para 8 repetições máximas, por exemplo. Você vai chegar lá, colocar um peso leve, que você vai fazer, sei lá, 10, 15, 20 repetições, ficando 5, 6, 10 repetições antes de falhar, às vezes até um pouco mais, simplesmente para aquecer o músculo trabalhado, ter aquela introdução do movimento, sentir como está o teu corpo naquele dia, naquele momento, fazer uma série de reconhecimento, tá? Por mais que você tenha 20 anos treinando o movimento, pode ser que um dia você não esteja tão bem e ao colocar muita sobrecarga de primeira, você acaba se lesionando pelo músculo tá frio, a articulação tá fria e aí surgem lesões, você aumenta o risco de lesão. Então antes de entrar em Work 7, primeiro aqueça. Fiz uma série de aquecimento no primeiro exercício, talvez faça 2, 3 séries de aquecimento ali, ou faça 4, 5 séries de aquecimento em determinado exercício, depois vou para outro e começo com série de trabalho, não importa. O importante é o músculo estar bem aquecido. Aqueci bem. Normalmente eu recomendo 1 ou 2 séries de aquecimento nos 2 primeiros exercícios, ficando de 5 a 10 repetições antes da falha, trabalhando com carga entre 20 a 30 repetições máximas. Por quê? Repetições altas, porque aumenta a lubrificação da articulação. A carga é leve e você consegue ter várias repetições aquecendo bem o músculo, fazendo o músculo se aquecer, contrair, relaxar, para você ter, relaxar entre aspas, né, que é fazer sempre que ele não está relaxando, mas ele está fazendo um processo de contração muscular, né, estende, encurta, e isso ajuda a aquecer ali o músculo ali. Quando você bota muito peso para aquecer, vou botar um peso para 10 RM e vou fazer 5 repetições, só que o peso para 10 RM já é pesado, então não é legal aquecer com tanto peso, tá? Normalmente seria uma série de transição. Então fez lá uma série de aquecimento, sinto que precisa mais um de aquecimento. Faz outra de aquecimento. Na próxima série você pode ir para uma série de transição ou você pode ir para uma Work 7. Isso depende do quanto você está preparado e o quanto de peso você chega naquele exercício, tá? Eu vou dar um exemplo que hoje foi uma dúvida que veio para mim nos comentários, eu não lembro se foi nos comentários ou no direct, que chegou para mim no Instagram. A dúvida da pessoa era o seguinte: por que as Working 7, ou a série até a falha, tem que ser preferencialmente a última série dos exercícios? Por que não as primeiras? Já que na primeira você está menos desgastado. Simples, galera. Se você acha que uma pessoa que pega mais de 200 quilos no agachamento livre, ele vai chegar lá, fazer um aquecimentinho leve, botar 200 quilos e agachar? Não, ele não pode, porque estruturalmente o corpo humano, 200 kg é muito. Para mesmo uma pessoa que consegue fazer, 200 kg para uma estrutura humana é um impacto muito grande. E fisiológico também, tá? Então, você tem que ir progredindo, como se fosse um degrau. Não tem como 20 degraus, você pular direto pro 20º. Por mais que você aguente subir a escada, você tem que ir degrau por degrau. Então, esse cara que pega bastante peso, ele faz mais séries de transição, porque ele começa lá com 20 kg cada lado, faz bastante repetições, aí ele bota mais 20 kg cada lado, para ele é leve, ele vai progredindo até ele chegar nas séries de trabalho. Então ele tem mais séries de transição, porque ele vai meio que incorporando o aquecimento muscular. As séries de transição, diferente da de aquecimento, tem uma boa sinalização para hipertrofia e adaptação de força, mas menor do que as Work 7. As séries de aquecimento já não tem um potencial tão grande, principalmente em indivíduos avançados. É uma série de aquecimento, ela é leve. Tá? Você não hipertrofia com série de aquecimento, a menos que seja destreinado, tá? Então, esse cara vai. Agora um cara que pega 40 quilos cada lado no agachamento livre, ele não precisa de muita série de transição, porque ele não precisa pulando de 2 em 2 quilos para chegar no 40 quilos. Estruturalmente, o corpo humano consegue, um corpo humano treinado, com 40 quilos cada lado, consegue absorver bem esse peso. Já 200 quilos não. Então um cara que pega 40 quilos cada lado no agachamento, ele vai fazer 1 ou 2 séries de aquecimento com a carga adequada, faz uma sériezinha de transição e já pode entrar na série de trabalho. Não necessariamente a série de trabalho é 40 quilos cada lado, mas pode ser 30 quilos cada lado para 12, 15 RM, entendeu? Mas já é uma série de trabalho. Agora, para chegar a 200 quilos é um caminho muito mais longo. Então tem que entender isso aí, tá? Então precisa estar bem aquecido para você chegar na série de trabalho.
As séries de aquecimento, eu preciso fazer uma aula só com série de aquecimento, na realidade, né? Série de aquecimento normalmente orienta 1 ou 2 séries dentro dos 2 primeiros exercícios. Porque você fez no primeiro exercício 2 séries de aquecimento. Aí você entra de transição, working set. Quando você for para o segundo exercício, o músculo que está sendo treinado já está bem aquecido. A menos que você mude o grupo muscular. Aí você precisa aquecer outro grupo muscular e a articulação envolvida nele. Agora, se você está mantendo os exercícios do mesmo grupo muscular, então você pode fazer por garantia no segundo exercício 1 ou 2 séries de aquecimento e os outros exercícios não precisa. Tá? Você pode entrar direto em série de transição ou série de trabalho se for uma máquina com que você tenha segurança, principalmente máquinas isoladas, né? Que você tem travas de segurança, então é mais seguro fazer. Porque as séries anteriores já aqueceram bem o músculo treinado e a articulação envolvida. É importantíssimo ter boa amplitude técnica, tanto no aquecimento, quanto na série de transição, quanto nas working set. Boa amplitude técnica. Não é amplitude máxima? Não necessariamente. Não é todo exercício que você precisa esticar o músculo até ele arrebentar. Não é mola, entendeu? Mas é a amplitude correta para aquele movimento. Então você precisa aplicar uma amplitude ok, dentro das suas limitações, da sua flexibilidade, né? Da sua postura e uma boa técnica, a técnica envolve a amplitude, né? Não tem como você fazer uma boa técnica se não tiver uma amplitude ok. Mas você precisa ter boa técnica e amplitude, ou seja, uma execução correta, com uma postura correta, uma postura segura, normalmente o core bem estabilizado para você desenvolver o movimento com segurança. Ainda assim existe um mínimo risco de lesão, ainda mais com cargas mais altas. Então você precisa ter um domínio e precisa ter uma boa amplitude. Isso significa o quê? Botei um peso que eu vou fazer 8 repetições máximas. Significa que você tem que fazer com amplitude, técnica correta e sozinho. A ajuda ela entra quando você começar a fazer errado. E aí isso define a sua repetição máxima. Pô, parei no 7, o 8 levantei errado. Então você consegue fazer 7 repetições máximas com amplitude técnica. A 8ª já não conta porque você subiu errado, atingiu a falha concêntrica do movimento. Então deu para entender? Para você fazer uma working set ou qualquer outra série, técnica e amplitude corretas. Se está fazendo errado, diminui o peso e ajusta a técnica. É sempre preferível amplitude melhor, uma boa técnica, do que fazer muito peso e prejudicar esses dois. Você vai ter mais resultados reduzindo o peso para acertar a técnica e amplitude do que socando peso para fazer com menos amplitude com uma técnica errada, tá? Sempre preferível reduzir o peso para acertar isso aí. Isso é extremamente importante, até porque não existe estou acostumando com o peso. Não. Você acostuma com o peso se adaptando ao movimento. Técnica correta, botei peso. Quando você conseguir botar 2 quilos a mais, você faz. Não coloque peso a mais se você não consegue manter a técnica e amplitude, porque aí você não está aguentando fazer com a técnica e amplitude correta. Você está roubando, tá? E aí não tem a mesma efetividade e aumenta o risco de lesão. As séries de trabalho, normalmente, até 15 repetições máximas, a série de trabalho pode ser as séries que vão até a falha, ou seja, 1 RM, 2 RM, 5 RM, 8, 9 RM, 10 RM, até 15 repetições máximas, você pode ir até a falha concêntrica do movimento, ou a falha muscular momentânea, falha concêntrica quando você começa a fazer errado, falha muscular momentânea quando você não consegue levantar o peso sozinho, sem ajuda, você não consegue mover o peso. Então, você pode ir até a falha, essas são as séries de trabalho. Ou você pode ficar 1 a 3 repetições antes da falha, igual eu citei aqui, que ainda assim vai ser uma série de trabalho, porque quando você coloca um peso para no máximo 15 repetições máximas, desde as primeiras repetições você já tem um alto recrutamento de fibras pela exigência de produção de força. Agora, quando você pega um peso que você consegue fazer mais do que 15 repetições, 16, 18, 20, 30 repetições máximas, que significa que o peso está leve. E aí vai praticamente metade da série para você aumentar o acionamento de fibras e ter mais fibras trabalhando para compensar a produção de força se você continuar o trabalho. Quando o peso é leve, não exige muitas fibras. Para mim levantar esse canetão, eu não preciso produzir muita energia para contração muscular porque ele é leve. Agora, se eu seguro aqui um canetão de 20 quilos, eu vou estar contraindo muito, acionando muitas fibras e elas vão estar produzindo muita energia para levantar esse peso. E isso vai gerar uma ótima sinalização em alto esforço. Agora, quando eu pego um peso leve, a primeira metade da série vai ser em baixa ou média tensão, porque eu não estou necessitando de muitas fibras produzindo energia para levantar esse peso. Ou energia de forma mais significativa, né? Porque se eu posso tensionar meu bíceps aqui, ó, ele está tensionado aqui de forma isométrica. Isso não significa que eu estou tendo uma ótima sinalização hipertrófica. Só recrutei as fibras porque eu estou espremendo o bíceps aqui, mas sem gerar uma tensão muscular grande, porque não estou necessitando produzir muita força aqui. Não está gastando muita energia para isso aqui, tá? Então, galera, séries até 15 RM,
pode ser working set até a falha ou 1 a 3 repetições antes da falha. Quando você consegue fazer mais do que 15 repetições com amplitude técnica e sozinho com peso, você tem que ir até a falha ou no máximo ficar uma repetição antes da falha para ser considerado uma working set. Por quê? Porque se você consegue fazer 20 repetições com peso e para no 17, tá 3 repetições antes da falha. Só que isso não teve uma ótima sinalização como teria fazer até 15 RM com 3 repetições antes da falha. Por quê? Boa parte da série foi uma tensão média ou baixa, porque não houve grande necessidade de recrutamento de fibras, entendeu? Então as séries de trabalho para mais de 15 repetições é até a falha ou uma repetição antes da falha ali, tá? Não abusar de séries até a falha, porque você pode fazer working sets com repetições na reserva dentro de 15 RM e não necessariamente precisa ficar falhando sempre, porque a falha ela não é tão benéfica assim. Você pode fazer séries, pode, para extrair um pouco mais, pode. Indivíduos mais avançados têm melhores resultados incorporando a falha em alguns momentos, mas falhar sempre limita o adicional de volume, recuperação e desempenho, que a médio e longo prazo pode gerar menos resultados. Indivíduos iniciantes e intermediários não se beneficiam da falha. Pode ficar 1 a 3 repetições antes da falha entre 6 e 15 RM, que ainda assim vai ter ótima hipertrofia, não necessitando de falhar, tá? E cerca de 60 a 80% do treino pode ser working set. Ou seja, 60 a 80% das séries do treino pode ser working sets. Pode ser séries de trabalho. Os outros 40, 20% vão ser séries de aquecimento, séries de transição. Pô, mas 20% é muito pouco, mas depende do volume, né? Se você está com volume baixo, você vai fazer poucas séries de aquecimento e pode ir direto para séries de trabalho a depender do teu peso usado no exercício e qual exercício que é, né? Então você precisa considerar também isso aí. Então, dependendo do que for, vai variar de 60% a 80% do treino, do volume de séries total do treino vindo de work sets. Pode ser menos? Pode ser mais, arriscado. Porque aí você vai ter pouquíssimas séries de aquecimento, mas dependendo do treino, ok, tá? Se for muitas máquinas, pouco volume, você pode aquecer no primeiro exercício, depois ser tudo série de trabalho, ali se tiver segurança, tá? Mas no geral, 60% a 80% das séries totais do treino são séries de trabalho, tá? Eu quero falar, no final, eu vou falar sobre contagem de volume de séries, tá? Porque eu acredito que a galera já tá mais... Como eu conto o volume nessa situação? Já vou explicar. Aqui, galera, eu trouxe um exemplo. Eu sempre gosto de trazer um exemplo para vocês em algumas aulas, para vocês entenderem melhor. Lembrando, esse treino aqui é um treino assim que eu gosto, padrão de quadríceps, ótimo treino, não tem assim muita necessidade de fugir muito disso aqui, mas obviamente vai da necessidade do físico de cada um, particularidade, disponibilidade de máquinas, gosto, preferência, conforto, né? No geral, coloquei um treino padrão para vocês entenderem, para interpretar a informação aqui, trazer a informação num exemplo prático, tá? Primeiro exercício agachamento livre, segundo hack 45, terceiro leg 45, último extensora, padrão, tá? Pode mudar? Pode mudar, fica teu critério. Só trouxe para exemplificar as séries. As séries em azuis são as séries de aquecimento, são as R-Up, tá? Série de aquecimento. As séries em preto, você pode considerar as feeder set junto com o working set. E as séries em vermelho são as hard set e top set. Por que as working sets são feeder e top set? Lembra que eu falei, galera? As séries working set são séries que você pode ficar até 3 repetições antes da falha, desde que fique até 15 RM. E as feeder set variam de 3 a 5 repetições antes da falha. Tem gente que considera feeder. Eu tenho até aula aqui que a feeder set vai de 1 a 5 repetições antes da falha, tá? Mas no contexto geral, aplicável, normalmente as feeder, que são séries de transição, elas são séries de 3 a 5 repetições antes da falha. Ou seja, se eu fizer uma série de 12 RM, por exemplo, que está dentro dos 15 RM, até 12, fizer uma série de 12 repetições máximas e parar 3 repetições antes, ou seja, ao invés de eu fazer 12, parar no 9, eu posso considerar isso como uma série de trabalho, também posso considerar isso como uma feeder set, ou seja, ela é uma série de transição e também é uma série de trabalho. Por quê? É uma série que está no meio, entre uma série e outra, transição, que eu não fui até a falha, porque a série até a falha chama hard set ou top set, mas é uma série que eu fiquei 3 repetições na reserva, fazendo uma transição para a próxima série mais pesada. E eu posso considerar essa série de trabalho, por quê? Porque ela vai ter uma ótima sinalização, porque está dentro de 15 RM, ela vai ter um alto esforço, porque a sobrecarga já é considerável a partir das primeiras repetições, pela exigência de produção de força, ela vai estar próximo da falha, 3 repetições na reserva,
e isso se enquadra na caracterização da ORC7, tá? Então, no geral, ela é uma ORC7. Você pode colocar uma ORC7 de transição, mas ela é considerada no volume de séries de trabalho.